Quanto tempo devo dar de prazo para o meu cliente para consertar o celular dele? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muita dúvida sobre quanto tempo dar de prazo para o meu cliente para fazer o reparo. Porque quando eu ia aqui no centro da minha cidade, ou quando eu ia lá para São Paulo mesmo buscar algumas coisas, eu via aquelas placas bem grandes, escrito conserto de celular na hora, ou conserto de celular em 1 hora, ou em alguns casos conserto de celular em 2 horas, 3 horas, e eu acabava ficando confuso. Eu achava que não ia ter espaço para mim no mercado, porque as pessoas consertavam em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, e isso acabava meio que me deixando desesperado para mim conseguir entregar o aparelho para eles. Por isso hoje eu vim falar um pouco sobre quanto você deve dar de prazo para consertar o aparelho do seu cliente, para que ele saia com o aparelho pronto. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, porque eu estou sempre trazendo várias dicas para quem já trabalha na área ou para quem está começando a trabalhar com conserto de celular. Então se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá ok? Agora sim, vamos continuar para esse vídeo. Bom pessoal, primeiramente, todas as dicas que eu vou dar aqui servem para quem está trabalhando em casa ou para quem está trabalhando em uma loja já. Se você já tem a sua loja ou se você ainda trabalha na sua casa, essas dicas elas servem para você, tá ok? Dito isso então, vamos começar a falar sobre o prazo de tempo que você tem que dar para o seu cliente para você fazer o reparo no celular dele. E a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a sua experiência. Pessoal, não adianta você falar que vai fazer o aparelho do cliente em 1 hora se você sabe que você ainda não tem a experiência necessária para fazer o aparelho dele em 1 hora. Não adianta você falar que vai fazer em 2 horas se você também não tem a experiência para fazer em 2 horas, ou em 3 ou em 4. Se você precisa de 24 horas para fazer um reparo, infelizmente essa é a sua atual experiência. Então você peça 24 horas para o seu cliente. Ah Renan, mas ele não vai deixar para mim. Bom, é muito melhor que ele não deixe para você do que se ele deixar, você não conseguir fazer o reparo no celular dele, você ia abrir o celular dele muito desesperado e acabar danificando alguma coisa. Porque acontece, pessoal, eu quando comecei, eu tinha assim, esse desespero, porque aqui na minha cidade todo mundo consertava muito rápido. Então eu comecei a falar que eu fazia o reparo em 3 horas, mas acontece o seguinte, todo mundo que fazia o reparo em 3 horas, em 1 hora, em 2 horas, eles tinham carro, eles tinham ponto fixo e eles tinham mais conhecimento que eu. Eu tinha que pegar o ônibus, ir lá na casa do cliente, buscar o celular dele, porque eu não tinha carro, também não tinha condições ainda de pagar um motoboy, eu não conhecia ninguém assim na área, então eu tinha que ir de ônibus lá na casa do cliente, depois voltar do cliente, ir de ônibus no meu fornecedor, depois voltar do meu fornecedor, fazer o reparo no celular do cliente, pegar um ônibus e ir no cliente de novo. Pessoal, só de ônibus aí já dava 2 horas. Então o que acontece? Eu comecei a não conseguir dar conta dos reparos. E com isso, quando eu comecei, eu acabei perdendo muito cliente. E hoje eu vejo que foi responsabilidade, foi errado da minha parte e que eu não devia ter feito isso. Até porque eu não podia me comparar com quem tinha uma loja aberta, tá ok? Então você que está começando agora, não se compare. A primeira coisa a você considerar é a sua capacidade, é a sua experiência, é o que você pode fazer no momento. Ah, Renan, mas eu acho que eu consigo fazer uma troca no prazo de mais ou menos 1 hora. Ah, se você acha que você pode, pede 2 horas para o seu cliente e experimenta. Tenta fazer essa troca em pelo menos 2 horas, tá ok? Porque se você conseguir fazer essa troca ali em menos de 2 horas, em mais ou menos 1 hora, tá legal para você, quer dizer que você pode. Treina mais algumas vezes, tenta fazer mais algumas vezes, porque dessa forma você vai conseguir assim, pegar o jeito para conseguir entregar o aparelho para o seu cliente nesse prazo. Porém, pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou admitir aqui para vocês, eu não recomendo para ninguém que faça o reparo em 1 hora. Por quê? Porque a assistência técnica, ela é imprevisível, pessoal. Hoje em dia, assim, o seu dia em 5 minutos está tranquilo, você não tem nada para fazer agora, você acabou de abrir sua loja, chega um aparelho e você fala que vai entregar esse aparelho em 1 hora para o seu cliente. De repente você vai abrir, a outra pessoa que fechou colocou um super bonder e passou cola no flex, aí você puxa, rasga um flex da digital, ou rasga um flex do botão, ou no caso você vai abrir a tampa trinca, ou acontece qualquer outro imprevisto que acontece no dia a dia de uma assistência. Pronto, você já não vai mais conseguir entregar esse aparelho em 1 hora para o seu cliente. Então assim, sempre pede um horário a mais de folga. Ah, eu consigo fazer em 1 hora, pede 2. Ah, eu consigo fazer em 2, pede 3, 3 horas e meia, pede 4. Ah, eu consigo fazer em 4, pede 8, fala que é só no outro dia que você entrega. Não tem problema. Pessoal, não é feio você ter um prazo longo de entrega. Feio é você ter um prazo curto e não conseguir cumprir esse prazo, tá ok? E bom, dito isso, eu acabei de te falar praticamente a próxima coisa que você tem que considerar na hora de dar o prazo para o seu cliente, que é a margem de risco. O que pode acontecer quando você for abrir esse aparelho que pode acabar atrasando o conserto dele? Vamos supor que o cliente chegou e ele quer fazer uma troca de touch. Porém, você só tem esse touch. E se você abrir e acabar quebrando esse display?
Logo você vai ter que pedir para o seu fornecedor, vai levar um tempo até ele entregar. Então esse tempo já é um tempo a mais aí para você estar colocando, caso você quebre esse display. Ah, Renan, mas eu já abri vários aparelhos e nunca quebrei o display, então eu tenho certeza que desse eu não vou quebrar. Olha, eu posso te dizer com toda sinceridade que mesmo quando a gente tem certeza, acaba acontecendo alguma coisa. Então assim, pede um tempinho ali de folga, porque caso dê tudo certo, você tem um tempo aí até o seu cliente retornar. Agora, caso dê alguma coisa errada, você vai ter tempo de correr atrás e resolver esse problema e ainda assim conseguir cumprir o prazo de entrega para o seu cliente. E agora a gente chegou na próxima coisa para você considerar antes de estar dando o prazo de entrega para o seu cliente. É uma coisa que muitas lojas acabam ignorando e muitas vezes isso gera consequências e consequências graves. Pode gerar até processo, pessoal, que é o tempo de cura da cola. Pessoal, não tem como agilizar algumas coisas no nosso dia a dia. O prazo de cura de uma cola dessa daqui, ó, é de pelo menos 1 hora, vai levar pelo menos 1 hora. Ah, Renan, mas em 40 minutos está bem duro. Sim, mas para ficar 100% é pelo menos 1 hora. Então não adianta você querer entregar o aparelho em 30 minutos, em 40 minutos, antes dele estar pronto. Por quê? Porque você vai entregar, às vezes ele parece que ele está bem seguro. Dá umas 2, 3 horas, ele começa a soltar, vai subindo e sai do aro. Ou no caso, igual algumas pessoas fazem, que é colocar o aparelho no elástico ou prender o aparelho em presilha, em alguma coisa do tipo, e entregar para o cliente, falar para ele, olha, tira daqui tanto tempo. Pessoal, o cliente, ele é ansioso, ele não aguenta ficar tanto tempo sem o celular. Raramente ele vai conseguir deixar o aparelho com o elástico ali durante 2, 3, 4 horas que seja. Então o que acontece? Muitas vezes ele tira antes, a tela solta, ele quebra a tela, aí ele vem alegar que infelizmente a tela só quebrou porque estava soltando. Aí pode gerar um processo para você, pode gerar qualquer outra coisa para você. Então assim, só entrega o aparelho quando ele realmente estiver pronto. Mesmo que o cliente fale, olha, mas eu só tiro daqui 2 horas, mais isso, mais aquilo. Não, você dá o prazo, olha, é que o tempo de cura da minha cola é de 1 hora. Se eu te entregar antes, vai acabar soltando sua tela e vai acabar danificando a peça. Logo, você vai perder a garantia porque danificou a peça e eu não vou poder fazer nada. Então a gente vai acabar ficando numa discussão chata que não é legal nem para mim e nem para você. Então, para evitar esse clima, para evitar essa situação, vamos fazer dessa forma. Eu te entrego o celular daqui tanto tempo e você vai sair com ele daqui totalmente consertado e eu ainda te dou uma película de brinde. Pronto, sem problema nenhum. Você conseguiu conversar com o cliente de uma forma amistosa, de uma forma amigável, ele não vai ficar bravo com você e ele vai entender que você precisa fazer dessa forma para que ele também não tenha problema. E bom, pessoal, a última coisa que você deve considerar é a disponibilidade de peças, porque muitas vezes a gente acha que vai ter a peça desse cliente fácil e não tem no fornecedor. Então assim, se você é uma pessoa que você já tem um contato direto com o seu fornecedor, igual aqui no caso eu tenho com o meu pelo WhatsApp, assim que chega um cliente, eu já verifico a disponibilidade da peça. Eu pergunto para ele. É claro que assim, tem algumas peças, por exemplo, alguns touch, algumas frontais, que elas são mais fáceis de conseguir. Por exemplo, Moto G2. Moto G2 aqui na minha cidade não falta. Posso ir qualquer hora no meu fornecedor que tem essa tela lá. Porém, muitas vezes uma de um Moto Z3 Play, talvez de um Xperia que já não tem mais lugar nenhum. Em alguns casos, um Samsung S8, S7 Edge, eu tenho que verificar a disponibilidade no meu fornecedor, porque é uma peça que tem pouca saída e talvez ele não tenha lá no estoque dele. Então, verifica primeiro a disponibilidade de algumas peças antes de você passar o prazo para o seu cliente. Porque já pensou, você fala para o seu cliente, olha, daqui 3 horas está pronto. Aí você vai lá no fornecedor, não tem, em outro não tem, em outro não tem, em outro não tem. Aí o fornecedor fala que é daqui 5 dias que chega. Logo você vai ter que ir lá falar com o cliente que é só daqui 5 dias. Então assim, dessa forma você acaba perdendo o seu prazo e também acaba perdendo um pouco da sua palavra. Pessoal, a gente que é técnico, é muito importante que a gente tenha palavra, tá ok? Técnico ou técnica, assim, eu falo técnico de um modo geral, tá ok? Porque eu sei que agora tem muita mulher entrando na área e também me deixa muito feliz ver que, assim, as mulheres elas estão cada vez mais assim ingressadas no mercado, né, de uma forma geral. Tem muita mulher em todo tipo de negócio hoje em dia e é uma coisa bem legal pra gente estar vendo. Mas voltando aqui pro foco do vídeo, no caso, é muito importante que a gente, assim, que trabalha com assistência técnica, a gente tenha palavra, porque entregar no prazo o celular hoje em dia é uma coisa muito difícil. Pessoal, as pessoas hoje em dia elas não aguentam mais ficar sem o celular. Elas trazem pra você ali, elas trazem pra você na hora, elas querem 2, 3 horas depois. Então se você dá um prazo de 4 horas, ela já se conforma, ela já entende ali que ela vai ficar 4 horas sem o celular. Se você entrega antes, ela vai ficar muito feliz, vai espalhar para todo mundo que você entregou antes. Se você entrega no horário, ela também vai ficar muito feliz e vai espalhar para todo mundo que você entregou no horário. Mas agora, se você combina um horário e você atrasa esse horário, você entrega depois, lembra essas pessoas que ela ia avisar quando ela estivesse feliz? Agora, ela vai avisar o dobro de pessoas quando ela estiver triste com você, porque você não entrega na hora, porque o seu serviço não é bom, mesmo que no caso seja bom, porque você atrasa o serviço, porque acontece isso, acontece aquilo e acontecem várias coisas. Pessoal, quando a gente não tem palavra, a gente não perde só a confiança de um cliente,
a gente perde a confiança de vários clientes e isso com o tempo acaba tirando toda a confiança da nossa loja e também acaba com o nosso nome na nossa região. Então, cumpra a sua palavra. Se você só pode entregar daqui 3 horas, é daqui 3 horas e pronto, e acabou. Ah, eu não vou deixar com você. Tudo bem, sem problemas, mas pelo menos você vai ficar tranquilo e 100% consciente de que você fez o que era certo. Bom, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. De uma forma geral, não quero que você sofra pressão dos comércios da sua região, porque uma pessoa entrega 3 horas antes, uma entrega 2 horas antes, outra entrega 1 hora antes. Pessoal, não foca nos outros. Se a gente ficar olhando pro lado, a gente nunca vai pra frente, tá ok? Olha pra frente, não importa o que os outros fazem. É claro que é muito importante a gente observar o que os nossos concorrentes fazem de diferente para que a gente também faça e evolua também. Mas no caso, se você não pudesse comparar a eles, não fica tentando não, porque se você ficar tentando ali trabalhando nisso, você vai esquecer do seu progresso e mais cedo ou mais tarde você vai acabar sofrendo com isso, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você tiver gostado e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!